O objetivo dessas nossas duas primeiras aulas, se der tempo, é a gente fazer uma correção da prova, né, e fazer alguns comentários em cada questão, né? Se vocês também quiserem comentar alguma coisa, como é que vocês fizeram, se vocês não fizeram ou se não sabia, seria muito interessante também, certo? Então, qualquer observação que vocês quiserem fazer, sintam-se à vontade, não se acanhe. Seja uma sugestão, um erro, qualquer coisa. Fica mais interessante assim. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Vamos aqui a primeira questão. Então, em todas as questões, eu separei o seguinte, ó, perceba que tem aqui um texto em vermelho, que é a habilidade que você teria que ter, né, para resolver essa questão. Que eu vou já comentar sobre ela. E também vai ter uma porcentagem mais ou menos por aqui, que vai indicar a porcentagem de acerto do terceiro ano do Amélia, certo? As 3 turmas. Então, essa questão aqui, por exemplo, 52% dos alunos acertaram ela. Então, quando vocês verem esse número aqui, é justamente isso que significa. Então, nessa questão, está aqui o saber, a habilidade que você teria que ter, né? Que é identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos dados, né? Ou de um ponto e sua inclinação. Isso aqui vocês não viram ainda. Essa parte aqui, vocês não viram ainda. Vocês vão ver lá em geometria analítica. Mas vamos lá. Então, vamos ler aqui a questão, diz o seguinte, ó. O gráfico de uma função afim, y igual a f de x, passa pelo ponto 2 e 0, que está aqui, ponto 2 e 0, e intersecta a reta x igual a 1 no ponto 1 e 1. Está aqui, ó. A reta, ela corta essa outra reta aí no ponto 1 e 1. Conforme representado, claro, na figura, né? Qual é a expressão dessa função f? Então, aqui, existem várias maneiras de fazer essa questão, certo? E uma das maneiras é a que vocês viram hoje pela manhã, né? Só que eu não quero fazer daquela maneira porque aqui ele fala em função afim, né? Fala em função. Então, eu quero fazer como é que a gente faz com a função, certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui, toda função afim, né, a famosa função do primeiro grau, toda função afim é nesse estilo aqui, ó. Y é igual a ax mais b. Essa é a regra da função afim. Certo? É uma função que obedece a essa regra. Toda função afim, o gráfico é uma reta. E para você encontrar a função, né, a regra da função, basta você ter 2 pontos, que no caso foi dado na questão, que está aqui. Quando eu dou um ponto a você, basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó, tá aqui o meu x, tá aqui o meu y. Tá? Então esse ponto aqui, o ponto 1 e 1, ele está dizendo que o x é 1, então o y também vai ser 1. Ou seja, substitua na regra, né, que vai ser uma coisa verdadeira. Então vamos substituir aqui nessa regra o x por 1 e o y por 1 também. Substituindo aqui o x por 1 e o y por 1, o que é que vai acontecer? Aqui vai ficar no segundo membro, vai ficar a mais b, né? Porque o x é 1, x vezes a vai ficar a. E no primeiro membro, né, que eu vou trocar agora, vou colocar C no segundo, vai ficar 1. Então já sabe aí que o a mais b da função vai ter que dar 1. Quando ele deu o ponto 2 e 0, eu estou dizendo o seguinte, se o x for 2, o y vai ser 0. Então, substituindo o x por 2, então vai ficar a vezes 2, que é 2a, mais b, que eu não sei qual é o valor de b, é igual ao y, só que o y dá 0. Então tá aí. Então o que eu sei aqui? Eu sei que
o A mais B dá 1 e 2A mais B dá 0. Se eu souber quem é o A e quem é o B, eu consigo descobrir qual é a regra da função afim, que é justamente o que ele está pedindo aqui nas alternativas. Bom, como é que a gente acha isso aqui? A gente pode fazer aqui um sistema de equações, certo? Uma dica que eu dou para vocês, é que às vezes facilita bastante, é se eu tiver duas equações, eu posso fazer operações com essas duas equações. Como assim, professor? Eu posso, por exemplo, somar as duas equações, membro a membro, né? Eu posso, inclusive, multiplicar, posso dividir, posso subtrair as duas equações. Então, quando você tiver equações, você pode fazer isso. E é isso que eu queria fazer aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda equação e vou subtrair a primeira. Por que isso vai ser legal? Ó? Vamos ver aqui. Vou até mudar a cor. Então, você vai fazer assim, ó. Pega o 2A e subtrai o A. 2A menos A, fica só A. O B, subtrai esse outro B aqui, ó. B menos B dá 0. Nem precisa colocar. Agora repete o igual. E 0 menos 1 dá menos 1. Olha que rapidez que eu resolvi um sistema de duas equações. Certo? O A é menos 1. Acabou, eu já achei o A. E para achar o B? Eu posso usar qualquer uma dessas duas equações. Por exemplo, a primeira. Então, substituindo o A por menos 1, vai ficar menos 1 mais B igual a 1, né? Lá na primeira. Ó. Pega esse menos 1, passa para o segundo membro. O B é igual a 2. Portanto, a função afim, né? Ela é do tipo AX mais B, onde o A é menos 1. Então, aqui fica menos X. E o B é 2. Pronto. Se você olhar as alternativas, não tem dessa forma, né? Mas tem só isso aqui invertido, ó, que não muda nada. 2 menos x é a mesma coisa que menos x mais 2. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra C. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, foi uma maneira de resolver essa questão, certo? Existe mais pelo menos umas duas aí que dá pra gente fazer. Beleza? Então, vamos à próxima. Questão 2. Ela é uma questão que requer que você saiba identificar as raízes, né, de uma equação. 73,04% dos alunos do terceiro ano do Amélia conseguiram resolver essa equação. Certo? E vamos lá. Alguém quer comentar como é que vocês resolveram? Basicamente é só resolver essa equação aqui, ó, que está em destaque. Vou só ler aqui, se vocês quiserem comentar. Ó. Suponha que uma empresa familiar, Dona Joana, vende um salgadinho a X reais, né, por unidade. A quantidade vendida por dia diminui com o preço e é dada por 32 menos x. Portanto, a equação quadrática x vezes 32 menos x igual a 31. Então, você tem aqui uma equação. Então, essa equação significa que, com o preço x, o total apurado nas vendas, né, isto é, a receita, é igual a R$ 31 por dia. Qual é o menor preço x do salgadinho para que isso ocorra? Em outras palavras, está perguntando assim, qual é o valor de x? Como é que você resolve uma equação dessa? Eu acho que a primeira ideia que vocês podem ter é o seguinte, eu tenho aqui x vezes 32 menos x é igual a 31. Né? Uma coisa que fica coçando aqui para a gente fazer é a distributiva, né? Então você ia ficar com o quê? Ó, x vezes menos x dá menos x ao quadrado. X vezes 32 dá menos 32x. Aí tem gente que vai pegar esse 31 e passar para o primeiro membro. Aí aqui você tem a equação de segundo grau. Né? Beleza. Será que essa é a melhor solução?
Se você resolver essa equação, beleza, dá para você resolver tranquilo. Mas não é a melhor solução, você vai perder muito tempo fazendo, né? Em matemática você tem que ter esperto. Então, uma ideia aqui, vamos lá ter atenção. Olha bem para essa equação aqui e observe esse número. O que é que esse número tem de especial? 31. O número primo, é? É o número primo, né? Esse número 31, ele só é divisível por 31 e por 1. Né? Em outras palavras, uma multiplicação para resultar em 31 só tem duas possibilidades. Ou é 31 vezes 1 ou 1 vezes 31. Apenas. Tá? E se você olhar bem o primeiro membro, o que a gente tem aqui? Uma multiplicação de dois valores, né? Então, a multiplicação de dois valores e está dando 31. Então, quais são as possibilidades? Então, esse x aqui, ou ele é 31, e essa outra parte é 1, né? Aí você tem uma solução, o x sendo 31. Mas tem a outra possibilidade. Esse x pode ser 1 e essa outra parte 31. Certo? Então vai ficar como? O x também pode ser 1. Então a solução dessa equação é essa. O x pode ser 31, né? Percebam aí, se você substituir o x por 31, você vai ter aqui, ó, 31 vezes 1, que é 32 menos 31 dá 31. E o x pode ser 1 também. Então aqui é como se fosse lá o seu x' e x duas linhas. Certo? Se você resolver essa equação aqui, usando Bhaskara, você vai encontrar justamente isso. Certo? O x' igual a 1 e o x duas linhas igual a 31. Seria a outra solução, né? Só que ele pergunta aqui o menor valor, né? O menor valor. Qual é o menor preço x do salgadinho? Então o menor valor é quem? O 1. Certo? Então tá aí uma solução, né? Para essa questão. Então fiquem atentos. Essa estratégia você pode usar sempre? Não. Se aqui não tivesse 31, né, tivesse, sei lá, 25, aí você teria que ir para Bhaskara, certo? Então é só uma particularidade porque apareceu um número primo. Vamos aqui. A questão 3, você tem que ter a habilidade também de encontrar as raízes, né, de uma função, certo? 73 também, 0,04, acertaram essa questão, né? Essa porcentagem está atrelada a esse conhecimento aqui, né? 73,04 das pessoas tem essa habilidade aí de achar as raízes, né? Mas vamos lá. Vamos aqui a questão 3. O gráfico da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 3, né? Intersecta a reta horizontal y igual a 1, que é essa reta aqui, ó, nos pontos P e Q. Então a parábola, que é um gráfico de uma função quadrática, ela corta essa reta em dois pontos, né? Qual é a distância entre os pontos P e Q? Ok, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Para você encontrar, né, a interseção de duas figuras, né, aqui de certa forma na geometria analítica, né, quando você está trabalhando com um plano cartesiano, o que você tem que fazer? Você vai ter que resolver um sistema, né? Então, como é que é isso? Esse f de x a gente pode trocar por y, né?
Então, quando eu falo que f de x é igual a alguma coisa, eu posso dizer que y é igual também a essa coisa, certo? E aí ele diz também que o y é igual a 1. Então, se você fizer um sistema com essas duas coisas aqui, você consegue descobrir quem são esses pontos, né? Então, vamos aqui. Eu quero saber quem são os pontos que obedecem tanto à regra da função quadrática, quanto à regra da reta y igual a 1. É isso que eu quero saber, certo? Ó, o ponto P e o ponto Q, eles estão tanto na reta quanto na parábola. Então, o ponto P e o ponto Q, eles obedecem tanto à regra da função quadrática quanto à regra da reta, certo? Então, se eu formar um sistema e for atrás das soluções, eu encontro esse ponto P e esse ponto Q. Bom, o y é igual a 1. Então, eu vou substituir o y igual a 1 na primeira equação. Então, x ao quadrado menos 3 é igual a 1. Então, só tenho que resolver essa equaçãozinha aqui, ó. E é muito fácil. X ao quadrado é igual, pega esse menos 3 e coloca no segundo membro, fica 4. Portanto, x é igual a... Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Então, esse número pode ser o 2, ou pode ser também o menos 2. Então, o que significa esses dois números aqui? São o x, né? O x de quem? O 2 vai ser o x aqui do Q, que é positivo, e o que está no lado positivo. E esse menos 2 vai ser a abscissa aqui do P. Certo? O que ele está querendo na questão? A distância de P até Q. Ele quer isso aqui, ó. Precisa usar aquela fórmula lá da geometria analítica? Não. Distância entre dois pontos, nesse caso aqui, é muito fácil. Você está no menos 2 e anda até o 2. Você percorre quanto? Então, a distância de P a Q vai ser quanto? Vai ser simplesmente a diferença. Você vai pegar esse 2, né, menos o menos 2. Justamente isso. Isso aqui vai dar 4. Beleza? Questão 4, né? Ela envolve frações, né? E apenas 54% das pessoas aí, aproximadamente, né, desenvolveram essa habilidade aí, resolvendo essa prova. Vamos ler aqui, ó. Ele diz o seguinte: a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limitar o tempo máximo de telas e jogos de videogames a 3 horas por dia, né, para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos. Ou seja, vocês estão inclusos nisso aqui, né? Eu acho que a maioria, acho que todos, na verdade. Então, tomem cuidado com isso aí, né? Isso aí já é até um aviso para vocês. Esse tempo máximo, se usado todos os dias, representa dos 11 aos 18 anos um total de horas que equivale a... O que ele está dizendo é o seguinte: eu quero saber quanto tempo de tela eu vou fazer, né? Eu vou cronometrar da minha idade de 11 anos até 18, né? Se eu usar 3 horas todos os dias, né? Quanto tempo de tela eu vou ter na minha vida, né? De 11 a 18 anos. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Todo dia 3 horas. De 11 a 18 anos. Primeira pergunta é: de 11 a 18, né? De 11 a 18, eu vou passar por quantos anos? Então vamos ver aqui, dá fazendo o dedo mesmo, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? São 8 anos. Então imagine aí no período de 8 anos, você usando 3 horas todos os dias. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa,
3 horas por dia. 3 horas por dia é uma fração 3 sobre 24, não é? De horas. Então, o meu uso diário seria esse. Né? 3 sobre 24 de um dia. Beleza? Se você tem 3 sobre 24 de um dia, né? Em 8 anos, você tem consumido que fração desses 8 anos? A mesma fração, 3 sobre 24 de 8 anos. Então, se todo dia você consome 3 sobre 24, né, de tela, então no final desses 8 anos você tem consumido 3 sobre 24 desse período todo. Certo? Ou seja, se você pegar 3 sobre 24 e multiplicar por 8, então você vai fazer o seguinte, ó, 3, esse 24 e esse 8 dá para simplificar tudo por 8. Então vai ficar o quê? 3 sobre 3, né? De ano. 3 sobre 3 dá o quê? 1 ano. Então, se você consumir todo dia, né? 3 horas de tela, então em 8 anos você tem, de 8 anos, né? 1 seria só de frente à tela de um celular ou de outra coisa. Então, um dado importante aí. Passaria a vida só vendo, né? Questão 5. Então, agora é uma questão que envolve você ter a habilidade de calcular o volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, né? No caso aí, é o volume de um prisma, né? No caso da questão. Tem aí um prisma. Então, vamos aqui. Como é que foi os terceiros anos? Né? 60,87% dos alunos conseguiram, né, desenvolver essa questão. E vamos ver como é que resolve. Então, ele diz o seguinte, ó. Um sólido tem a base dada por um retângulo, né, um retângulo ABCD, cujos lados AB e AD medem respectivamente 10 e 6 metros. Então, AB... Cadê a AB? A AB está aqui, ó. A AB mede 10. Vou botar bem aqui. E AD mede 6. Então, esse pedaço aqui mede 6. Então, quer dizer que aqui também é 6, né? E aqui também é 10, porque embaixo é um retângulo. A altura máxima desse sólido é dada pelo comprimento do lado AE, que é igual a 4 metros, conforme a figura seguinte. Então, AE é 4 metros. Então, todas as unidades aqui, se você observar, está em metros. Pronto. O volume do sólido em metros cúbicos é igual a... No caso, é em metro cúbico, né? Só um errozinho de texto deles aí. O volume do sólido em metro cúbico é igual a... Vamos lá. Então, o que você vai fazer? Essa figura aí, ela está classificada como sendo um prisma. Como é que você identifica um prisma? Duas características básicas, né? De modo informal aqui. Para você identificar um prisma, você tem que identificar bases paralelas e congruentes. Certo? No caso aqui, observem os dois triângulos, né? O triângulo CDF, que é esse aqui, ó, né? E o triângulo ABE. Note que esses dois triângulos, eles são paralelos e são congruentes, né? Então, isso aí é um prisma e as bases são justamente esses dois triângulos. Então, a maneira melhor de você ver essa figura aí seria se ele tivesse apoiado, né, essa figura sobre um desses triângulos, né? Ficaria mais fácil de a gente buscar entender, né? Então,
esse triângulo aqui vamos tomar como sendo a base. Então imagine aí que eu derrube esse cara, boto ele para cá, ó, né? Jogue ele dessa forma. Esse triângulo apoiado aí no solo. Mas, como ele quis colocar assim, deixa assim, né? Beleza. O volume de qualquer prisma, é sempre a área da base do prisma vezes a altura do prisma. Certo? E aí a altura, fiquem bem atentos. A altura não vai ser 4. Certo? O 4 aqui é a altura dessa figura. Mas você tem que calcular o volume de um prisma, ó, observando as suas bases. Então, no caso aqui, o que vai acontecer? Como eu falei que a base vai ser esse triângulo, então calcular a área da base. Então tem que ser a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Aí o que você vai fazer? A área de um triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. Então a base do triângulo é 10. A altura do triângulo aqui é 4, né? Que é o mesmo segmento aqui, ó. Sobre 2. Então 10 vezes 4 sobre 2 é a área do triângulo aí, né? Que está sendo a base do prisma. E a altura do prisma vai ser justamente esse 6 aqui, ó. Mais uma vez eu repito. Pense nessa figura como se ela tivesse apoiada, né, nesse triângulo que eu falei aqui para vocês, que está sendo a base. Aí sim a altura seria 6, certo? Ok, aí agora é só fazer conta, né? Esse 4 eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 10 dá 20. Fica 20 vezes 6. 20 vezes 6 dá 120. A unidade lá era metro, né? Só que aqui eu estou calculando volume. Então vai ser metro cúbico. Pronto. Alternativa correta, letra D de Dias, né? Foi. Dias, essa questão eu fiz a área total e depois eu dividi por 2. Fiz tipo como se fosse um negócio. Sim, eu fiz tipo assim, 4 vezes 6 vezes 10. Aí depois eu dividi por 2, que é como se o negócio tivesse dividido ao meio. Tu fez que multiplicação? Repete aí. 4 vezes 6 vezes 10. Ah, entendi. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ó, deixa eu explicar para o pessoal aqui. O que Mayara pensou foi o seguinte. Não sei, confirma se foi isso, tá bom, Mayara? O que eu acho que ela pensou foi isso, ó. Isso aqui é metade de um paralelepípedo, né? Vou tentar reconstruir ele aqui, ó. Isso aqui é metade de um paralelepípedo. Se ele tivesse completo assim, o volume dele seria 6 vezes 10 vezes 4, né? Porque o volume de um paralelepípedo é só a multiplicação das 3 dimensões. 6 vezes 10 dá 60, vezes 4 dá 240, né? Só que 240 se tivesse essa outra parte aqui, ó. Ok? Se ele fosse completozinho. Só que, como ele é só metade, né? Então, Mayara pegou e dividiu por 2. Que dá 120. Foi isso, Mayara? Foi. Pronto, muito bom. Dá certo também. É outra sacada para calcular volume, né? Você reconstruir a figura, né? De uma forma que você saiba calcular o volume da figura que você construiu. Vamos lá, então, questão 6. Essa questão aqui, ela não tem alternativa, já vou logo avisando. E tem um erro, né? Tem um erro aqui nessa questão. Vamos identificar ela aqui. Então, apesar disso, né, 54,78%, acho que marcou a alternativa que eles consideram correta. Eu vou até colocar logo aqui, dizer que eles dizem que a correta é essa, certo?
o gabarito oficial diz que a correta é essa, e eu vou justificar aqui para vocês qual é o problema da questão, né? Foi só um deslize bem bobo, mas vale a pena comentar. Então vamos aqui, ó. Nessa temporada, longe da escola, Davi tem mantido uma rotina de estudos, né? Realizando atividades de estudo domiciliar durante 1/6 do dia. Então vamos aqui. 1/6 do dia do Davi, né? Do dia não, dos dias não, do dia. Tá aqui o que é gasto, né? Vou botar assim, ó. O que é gasto. E aqui o restante. Se eu gasto 1/6 do dia com atividades domiciliares, vai me sobrar quanto? Em fração. O que é que vocês acham? Se eu gasto 1/6, então vai sobrar 5/6. Concorda? Só quero botar dias agora. 5/6 do dia. Beleza? Basta você pegar e, por exemplo, ó, vamos pensar assim, ó. Dividir meu tempo aqui em 6 fatias, né? A fatia aqui tá um pouco feia. Se eu gasto só 1/6, que eu vou pintar aqui, ó. Sobrou quantos? 1, 2, 3, 4, 5/6. Então aqui é o restante. Sobrou 5/6 aí do dia para ele fazer o que quiser. No entanto, ainda gasta cerca de 1/4 do restante. Olhe bem esse termo aqui, ó. 1/4 do restante do dia. Quem é o restante do dia? Essa fração. Então ele pega e gasta 1/4 do restante. 1/4 de 5/6. Né? 1/4 vezes 5/6 dá o quê? 5/24. Então essa fração aqui, né, é o que ele gasta. Gasta com o quê? Com as redes sociais aqui, ó. Vou botar só assim. Que fração total do dia David ocupa com essas duas atividades? Então ele gasta 1/6 com atividades da escola, mais, né, 5/24 nas redes sociais. E aí você só precisa fazer essa soma aqui, né? Para você fazer uma soma de duas frações, você tem que ter aqui os mesmos denominadores, né? Para esse 6 ficar 24, você pode multiplicar por 4. Se você multiplicar embaixo por 4, você multiplica em cima também por 4. Então basta você fazer aqui 4/24, que é a fração equivalente a ela, né? Mais 5/24. Ou seja, dá 9/24. Então a resposta correta é 9/24, certo? E não tem alternativa aí na questão. E o que foi que eles erraram aí, né, no texto? Foi só um detalhe de nada. Foi justamente esse termo restante. Não era para eles ter colocado esse termo restante, né? Então, para ter alternativa, conforme aí tá no gabarito, o correto seria dizer assim, ó. No entanto, ainda gasta cerca de 1/4 do dia nas redes sociais, certo? Então, aí daria sim a resposta que eles queriam, né? Ele gasta 1/6 do dia com os estudos, mais, né, 1/4 do dia nas redes sociais. Se você somar 1/6 mais 1/4, dá justamente 5/12, né? Que é justamente a resposta que eles marcaram como correta. Mas afirmo que esse termo restante aí fez com que a questão ficasse sem o gabarito, ok? E é isso.